Voltamos para a hora da leitura. Pedindo desculpa até por não ter um horário específico para a transmissão, mas é porque a ideia é nova, é um piloto, é algo que consideramos importante trabalhar a literatura e trazemos debate a respeito de certos temas, né, que podem ser polêmicos ou não, podem ser simplesmente para proporcionar o aprendizado, né, a discussão. Então, estamos no nosso quinto encontro. O último foi bem mais, vamos dizer assim, o último foi bem mais longo porque houve a participação de algumas pessoas fazendo comentário a respeito do assunto e acabamos debatendo certos temas que alguns estavam atrelados à obra, outros não estavam atrelados à obra. Então fez com que a live fosse um pouco mais duradoura. E também ela foi mais cedo, né? Ela foi por volta do meu dia. E normalmente o tempo que eu tenho para produzir essa live é no período noturno. Porque todo mundo precisa trabalhar, correr atrás, né, do pão, então é o horário mais propício para que isso venha acontecer. Então, sem mais delongas, vou pegar aqui onde nós paramos, né? Estamos perto de terminar a obra, já acredito que neste encontro, ou no máximo no próximo 6 encontros, nós terminaremos a obra. É uma obra pequena, tem poucas páginas. Ela é muito direta, ela não dá volta, ela não proporciona uma discussão mais profunda sobre o tema. Na realidade, o que o Pavanato traz é... eu sempre confundo Pavanato com Pavinato. O Pavinato, o que ele traz à tona são fontes verificáveis de forma muito fácil, que são jornais da época e testemunho de inquéritos policiais, etc. Né? Para poder contextualizar a sua crítica. Até onde vimos até agora, a crítica que ele traz de forma mais incisiva é as homenagens ao cangaceiro, né? As homenagens a Lampião e o que ele considera algo hipócrita, essa é a palavra correta. Então, mais para o final a gente discutir um pouco mais sobre o assunto, mas vamos continuar, né? A página, nosso quinto encontro, nós estamos na página 114, com o título Repente Ostentação. Lampião se interessava por qualquer coisa escrita sobre ele. Decorre disso que, patrocinados por coronéis que desejavam a amizade do bandido ou por medo de perderem a vida e mais tarde, embalados pelo mito que restou após a morte do cangaceiro, foram muitos os poetas de cordel que também atribuíram e ressaltaram o heroísmo desse cangaceiro sem nenhum caráter em um esforço de abnubilar e a realidade histórica. E assim, criar uma ideia sob medida de Lampião no imaginário coletivo. Mais do que um herói, vendeu-se a narrativa de que Lampião era um homem da providência. Somadas ao fato público e notório da sempre no começo eu me enrolo. Somados os fatos públicos e notórios da incalculável riqueza de Lampião, uma riqueza inacessível até mesmo para as autoridades e para muitos fazendeiros nordestinos, que ele carregava, em parte, nas suas vestimentas, nos dedos e também em todos os acessórios,
Essas narrativas, quando contadas pelos repentistas, faziam crescer em todas as crianças pobres sertanejas não somente a admiração pela figura do cangaceiro, mas, sobretudo, o desejo de ingressassem no cangaço e sonhos dos sonhos serem como Lampião. Outra coisa não se poderia esperar dessas crianças pobres e analfabetas, carentes de saúde e de exemplos, acostumadas com a fome e com a seca, abusadas pela família e pelas autoridades. Enfim, crianças e jovens sem nenhuma expectativa na vida e não a ser de sobreviver a uma vida mais temida do que a morte. Pois, nas palavras de Graciliano Ramos, vamos abrir aspas, o caboclo apanhava bordoada sempre. Apanhava do pai, da mãe, dos tios, dos irmãos mais velhos. Apanhava do proprietário que lhe tomava a casa e abre a cerca da roça para lhe raspar o osso da canela e o punhal ali deitar espequetes nas pálpebras para ver a mulher, a filha e a irmã serem poluídas. E se um inimigo vai à rua e o acusa, o delegado manda prendê-lo. E ele aguenta uma surra de facão no corpo de guarda. Outra do cipó de boi no xadrez, aplicada pelo preso mais antigo, que recebe os 500 réis do torno e o juiz da cadeia. Fecha aspas. Esse fenômeno se repete ainda hoje com muitas crianças e jovens em situações similares nos morros cariocas e em muitas outras regiões paupérrimas abandonadas pelo Estado brasileiro. Seus olhos brilham diante dos grossos colares de ouro dos chefes do tráfico e de drogas que ornamentam as roupas mais cobiçadas e inacessíveis para elas. Muitos deles querem esses bens que são exaltados nas atuais letras do rap e do funk ostentação e que as seduzem assim para o exercício do narcotráfico. Nesse sentido, a inventiva estética do rap, do funk, ostentação, nada mais é, portanto, do que uma versão mais moderna e mais vulgar daquela estética imprensa nos repentes que louvavam o peão e provocavam fascínio das crianças e dos jovens sertanejos. Aliás, na falta de criança para a prática de crimes mais leves, os cangaceiros costumavam sequestrar meninos com essa finalidade. Nascido e criado na província Exu, no mesmo estado em que nasceu Virgulino, em Pernambuco, o jovem Luiz Gonzaga do Nascimento, o futuro rei do Baião, foi seduzido por essa estética hagiográfica e ostentatória impressas na poesia de cordel e nas imagens de Lampião na imprensa. Décadas mais tarde, artistas já consagrados no panteão da música brasileira em entrevistas históricas concedidas a Antônio Augusto Amaral de Carvalho, Tuta, e Nilson Travesso, na Rádio Jovem Pan, Gonzagão rememorou ao seu fascínio por Lampião desde criança. Abre aspas. Eu cheguei a apanhar por causa dele, porque eu tinha mania por Lampião. Uma loucura. Quando eu via um retrato de Lampião no jornal, mãe, olha que homem bonito. Diz que ele toca fole. Mãe. O rei do Baião, desde sempre, apresentava-se nos palcos com indumentária inspirada no rei do cangaço. Sandália de couro, chamada de cobertão, colete estilizado e um mesmo chapéu de abas de couro no chapéu. Contudo, não ostentava moedas de ouro como fazia Lampião, mas estampava estrelas em suas abas. Mais um capítulo intitulado Pichiquile. Pichuquile. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era um psicopata?
Antes de qualquer resposta, é necessário oferecer ao leitor uma compreensão sólida sobre psicopatia, pois, apesar de grande discussão, cada vez mais difundida e vulgarizada em a incompreensão deste transtorno de personalidade e a sua inexata apresentação como transtorno ou doença mental colaboram para que nunca cheguemos a uma resposta séria. Na história, a psicopatia já foi chamada de mania sem delírio, doença moral, condutopatia e sociopatia. A nomenclatura é irrelevante e, de acordo com o antigo professor de psiquiatria e neurologia da Universidade de Georgia, Heather Clark, o primeiro cientista a elaborar em 1941 uma descrição a apresentar à comunidade científica uma sistematização ampla e minimamente sólida da psicopatia. A discussão sobre a psicopatia sempre padece de uma confusão generalizada. A psicopatia o psicopata não é um doente. Ele não rompe com a realidade, mas ocupa um interregno entre a loucura e a normalidade, que deve ser entendida dentro do conceito do dever imposto pela personalidade, o qual apresentarei na sequência. Sua causa é desconhecida, e inexistente cura ou qualquer tratamento minimamente eficiente. Aliás, submete um psicopata à terapia é a hipótese menos indicada, uma vez que nas sessões ele vai requintar a sua máscara social, ou seja, vai aprender métodos ainda mais eficazes para enganar e prejudicar pessoas. Particularmente, tratar a psicopatia através de um termo sinônimo que criei para minha tese de livre docência em direito, antipersonalidade. Em resumo, falar em psicopatia é falar em antipersonalidade. E nesse sentido, é imperioso que o leitor compreenda o correto significado de personalidade, conceito este que une as ciências do direito e da psiquiatria. Mas é que é mal compreendido, inclusive por muitos juristas e psiquiatras. Para a compreensão do significado de personalidade, tomo a liberdade de recorrer ao meu último livro, Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário, e assim sintetizar o capítulo intitulado Pessoa Humana. Pessoa e ser humano não são sinônimos. O ser humano não é título de direito nenhum na natureza, no ambiente natural. Somente a pessoa pode propriamente ter direitos fundamentais. Portanto, ao ser humano, somente se atribui esses direitos a partir do reconhecimento da sua personalidade, atributo que faz do ser humano pessoa humana. Pessoa é a palavra que vem do latim persona, que por sua vez se origina do vocábulo grego prósopon. Prósopon, cumpre salientar, nunca foi usado para se referir ao ser humano, que é representado pela palavra antipropos, uma vez que em sua origem prósopon significa pessoa divina, um pleonasmo meramente elucidativo, pois dizer pessoa é dizer divindade, Deus, e deriva do etrusco. Lê-se da direita para a esquerda, persu. A máscara usada pelos homens em cerimônias de venezação selvagem e nas quais vestiam pele de fera e manto de herói. Por fim, Persum encontra seu ancestral mais remoto no Sancristo, Purusa, mais de 2000 anos antes do etrusco. Os Arya, homens nobres, termos com o qual os védicos, quer dizer, os habitantes do atual norte indiano, se autodenominavam há mais de 5.500 anos. Chamavam tanto os criadores do primeiro deus, o Set Hirs,
os sopros vitais divinos, quanto este Deus criado, o criado e o criador de todas as criaturas deste mundo, de pessoas. Logo, um ser humano não pode ser, por definição, uma pessoa. A confusão entre os dois termos somente foi possível a partir dos princípios filosóficos, antropológicos e sociológicos do cristianismo, cuja teologia dotou de conteúdo transcendental o ser humano e elevou à categoria de pessoa. Ou seja, divindade. O ser humano passa, a partir dessa concepção, portanto, a merecer o respeito da pessoa, porque a filosofia cristã reconhece a sua personalidade. Em outras palavras, se Deus é a pessoa e se ele é a substância primeira e universal, pessoa e substância se confundem. Através do mistério da Santa Trindade, no qual em um só Deus há diferentes pessoas, especialmente quando Deus se faz homem, comunica-se à humanidade que a pessoa está contida no ser humano através da substância da personalidade. Por isso, é o cristianismo que permite ao ser humano participar da pessoa em pé de igualdade, o que nunca ocorreu no hinduísmo, nem em qualquer outra filosofia religiosa na história, que é outra forma de dizer participar do próprio Deus, que participa, portanto, de cada ser humano igualmente. Isso implica o sentido de que todos os homens são, juntos, a verdade de Deus e, particularmente, deuses verdadeiros. Se Deus é indescritivelmente e indefinível, mas é a razão de tudo, para que possamos afirmar a nossa racionalidade em razão da personalidade que nos é reconhecida, é inescapável reconhecer que esse Deus ou essa razão ainda existem e continuarão a existir mesmo que desconhecidas em sua inteireza, apenas e tão somente mediante a abstenção de ações que sejam contrárias a essa existência. De forma que a. Se Deus só age no interesse de Deus, por que não existe outro interesse? B. Se Deus é pessoa? C. A pessoa, sim, só age no interesse da pessoa. E D. Logo, a pessoa que age contra a pessoa não demonstra a substância da personalidade. Em outros termos, um indivíduo que age sem motivo, em desfavor de qualquer pessoa, exclua a si mesmo da condição de pessoa, condição que é compartilhada em todos os seres humanos, pois se toda a ação de Deus, pessoa, é no interesse de Deus, toda a ação da pessoa, indivíduo, no gozo da substância divina, deve ser no interesse da pessoa. E o interesse da pessoa engloba todos os interesses racionais. Nenhum pode ser simplesmente contra a pessoa racional e de todas as outras pessoas. Trata-se de um grande desafio para a humanidade, pois o passo que Deus é racional por ser a razão, o ser humano, para que seja reconhecido como pessoa, deve ser racional mesmo desconhecendo na integridade a razão. Portanto, a racionalidade humana consiste em assumir o desconhecimento da razão última, o que não implica em aceitar a irracionalidade. 2. Reconhecer a razão de todas as pessoas e assim. 3. Expressar tais aceitações e reconhecimento em todas as relações interpessoais. Uma vez que a racionalidade humana é produto da personalidade, que por sua vez é pressuposta a todos os seres humanos, posso definir a personalidade de forma bastante resumida, como expectativa do cumprimento interrupto de um dever divino, um dever moral que é transcendental e, por isso, inquestionável e universal, que consiste em transcender a minha individualidade empírica e sentir em mim o outro. De maneira que a vida de todos os outros é de fato também a minha própria vida. É por tudo isso que eu insisto em reafirmar a psicopatia como antipersonalidade. Afinal, um sujeito psicopata é incapaz de, na natureza, transcender a sua individualidade de sentir em si o outro.
É, além disso, absolutamente incapaz de sentir empatia por qualquer outra pessoa, muito embora possa fingir e convencer a todos sobre esse sentimento. Ademais, essa concepção enxuta da psicopatia como antipersonalidade vai ao encontro do entendimento da psicopatia mais avançada, que analisa o tema no campo das condutas não convencionais e prejudiciais que, por não decorrer de nenhuma enfermidade ou deficiência, são classificadas como transtorno de personalidade. Na sua quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, Bíblia Mundial da Psicopatia, elaborada pela American Psychiatric Association, apresenta o transtorno de personalidade dentro de um campo da pesquisa em constante evolução, com um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, de maneira difusa e inflexível. Atualmente, o DSM-5 trata de 12 tipos de transtorno de personalidade. Deles, o psicopata apresenta necessariamente o chamado transtorno de personalidade antissocial, que é um padrão de desrespeito e violência e violação dos direitos dos outros, que geralmente é combinado a outro tipo de transtornos, como, por exemplo, a da personalidade histriônica e o narcisista. No Brasil, uma das maiores autoridades em tratamento de perfis criminais é o meu caro amigo Dr. Christian Costa. Ao longo dos últimos anos, o professor vem desenvolvendo uma inovadora tecnologia que tem se revelado cada vez mais valiosa para a investigação criminal. Em apertada síntese, a sua técnica é capaz de alertar para eventual insanidade, sanidade ou transtorno de personalidade dos suspeitos já a partir dos elementos da cena do crime. Confesso ao leitor que, tendo eu conhecido o método em aplicação virtual, a impressionante base dos dados e eficiente cruzamento entre fatos e modelos científicos poderão, se adotados pelas polícias brasileiras, proteger a sociedade dos criminosos mais impiedosos. Em sua obra, Se o Mal Tivesse um Nome, o professor Costa nos ensina que, abre aspas, psicopatas são resultados de nossa herança evolutiva e genética. Lembrando ainda que essa herança evolutiva é permeada de dois gigantes interiores e altruístas e agressividade humana. Também cabe nesse momento afirmar que nem todos os atos históricos relacionados às guerras e matanças sejam atribuições específicas de psicopatas. O que minha argumentação sugere é que esses indivíduos se utilizaram de brechas institucionais para manterem seus comportamentos erráticos para poder sobreviver. A observação final do professor é de maior relevância quando se pretende analisar fatos históricos, como o cangaço no início do século XX. Haja vista que o recurso à violência estava enraizado na tradição sertaneja, do qual Lampião e seus cangaceiros estiveram inseridos do berço ao túmulo, circunstancial tradicional histórica que, em acréscimo, era potencializada por uma produção cultural regional que, via de regra, seja na literatura de cordel, seja nas canções de gestas, embaralhava violência e heroísmo. Nas aulas presenciais, o professor Costa oferece uma lista com 20 condutas que, quanto mais presentes no final de comportamento do sujeito analisado, permite concluir se estamos ou não diante da devastadora figura de um psicopata. São elas: 1. Charme superficial ou loquacidade. 2. Superestima. 3. Necessidade de estimulação e tendência ao tédio. 4.
mentira patológica. 5. Vigarice ou manipulação. 6. Ausência de remorso ou culpa. 7. Insensibilidade afetiva e emocional. 8. Indiferença e falta de empatia. 9. Estilo de vida parasitário. 10. Descontroles comportamentais. 11. Promiscuidade sexual. 12. Distúrbio de conduta na infância. 13. Ausência de metas realistas em longo prazo. E 14. Impulsividade. 15. Irresponsabilidade. 16. Fracasso em aceitar responsabilidade pelas próprias ações. 17. Muitas relações materiais de curta duração. 18. Delinquência juvenil. 19. Revogação da liberdade criminal. E 20. Versatilidade criminal. Virgulino nunca foi examinado sobre a ótica moderna da psiquiatria. Nunca fez terapia e foi decapitado a 85 anos. Entretanto, com base no arcabouço de testemunhos e relatos das suas vítimas e de seus comparsas registrados em primeira mão nos diversos livros e teses a que tive acesso, bem como no vasto material de notícias e de estudos publicados na época, não é exagero concluir que ele apresenta 19 das 20 condutas típicas de um psicopata, que Virgulino, portanto, foi um psicopata. O psicólogo canadense Robert D. Hare é, na atualidade, o mais renomado pesquisador da psicopatia. Seu trabalho é geralmente considerado uma continuação de sucesso do trabalho iniciado por Cleckley em 1941, uma vez que Hare conseguiu demonstrar muitas das abstrações conceituais de Cleckley através de elementos objetivos, mensuráveis e quantificáveis estatisticamente. A breve definição esboçada por Hare acerca dos psicopatas veste sob medida a figura de Lampião. E abre aspas. Os psicopatas são predadores sociais que conquistam, manipulam e abrem caminho na vida cruelmente, deixando um longo rastro de corações partidos, expectativas frustradas e carteiras vazias. Sem nenhuma consciência ou sentimento, tomam tudo o que querem de modo mais egoísta. Fazem o que têm vontade, violam as normas e expectativas sociais sem a menor culpa ou arrependimento. Suas vítimas, desnorteadas, perguntam em desespero: quem são essas pessoas? Por que elas são assim? Como podemos nos proteger? Fechamos aspas. Ao contrário dos psicopatas, Ao contrário dos psicóticos, os psicopatas não são pessoas desorientadas ou que perderam o contato com a realidade. São plenamente conscientes de que estão fazendo e de por que agem assim. O comportamento deles não imprime ilusões, alucinações nem angústia subjetiva intensa, característica da maioria dos transtornos mentais. Em suma, a ação do psicopata é resultado de uma escolha exercida livremente. O perfil psicopata revela-se através de sintomas chaves que podem ser observados em alguns comportamentos, como o título de um exemplo, dentre muitos outros, eloquência e desrespeito da superficialidade, egocentrismo e grandiosidade, ou seja, a vaidade das vaidades. Administrador intuitivo e empírico, líder impiedoso, bandido, sádico em todas as modalidades de crime, Lampião era extremamente vaidoso, já que gostava de ostentar sua riqueza e seus lampejos de requinte social, além de ser um exímio dançarino, mestre no bordado e no manuseio de suas máquinas de costura Singer. Uma vez que tratei, no capítulo anterior, do narcisismo indisfarçado e da vaidade extrema do rei do cangaço,
Volto a atenção para outros aspectos que marcam a sua personalidade e, conjuntamente, também evidenciam o perfil de um psicopata. Ao lado do narcisismo, as ações de Lampião revelam outro aspecto marcado pela mesma intensidade, pelo mesmo extremismo, o sadismo. Psicopatas têm extrema dificuldade de formar imagens mentais das consequências de seu comportamento. Tanto os homens quanto as mulheres psicopatas têm maior propensão à violência e à agressividade do que todos os outros indivíduos. O trabalho de Harry comprova que a quantidade de atos violentos e agressivos cometidos por psicopatas, dentro ou fora da prisão, supera em mais de 2 vezes o número dos demais criminosos. Além disso, analisando os atos de violência por eles praticados, os psicopatas tendem a ser frios e insensíveis, ou seja, os psicopatas tendem a ser sádicos. Sadismo é a característica inquestionável de Lampião. Ao lado do sadismo registrado nos estupros coletivos, um evento ocorrido no ano de 1934 na cidade sergipana de Porto da Folha é da mesma forma, bastante ilustrativo dessa forma de conduta. Acontecia ali a popular Folia de Reis. Virgulino, Maria de Ideia e outros cangaceiros chegaram logo no início da noite. Lampião não permitiu que a festa terminasse e, com o sol raiando, mandou um grupo de artistas refazer o espetáculo. Tomados pelo medo, mesmo que exausto, obedeceram aos bandidos. Cordão de Ouro, um dos cangaceiros ao lado de Lampião, queixou-se do jovem ator que fez o papel de um boi. Era magro demais e, para que fosse convincente, melhor seria que engordasse. Lampião lembrou ao capanga do método utilizado para a engorda de bois. Dada a dica pelo chefe, Cordão de Ouro saiu do seu lugar e rendeu o rapaz franzino que, com as calças já rasgadas, teve o testículo cortado. Em todos os crimes cometidos contra pessoas humildes e desarmadas, a humilhação animalesca das vítimas sempre foi a tônica do bando. Até mesmo em momentos de lazer. Nos bailes, o bando de Lampião usualmente mandava que todos dançassem completamente nus ou, caso não obedecessem, seriam mortos. Nesses festejos dançantes, Lampião chegava a separar os casais que, pelados, desagradavam a sua paisagem, isso quando não se divertia com a brincadeira do castiçal, que consistia em escolher algum homem, preferencialmente algum policial, para que ficasse de quatro e introjetada uma vela em seu ânus, aguentasse a queimar até o fim. Outra modalidade criada pelo gênio doentio de Lampião consistia em prender a chave em uma gaveta, o saco escrotal da vítima, deixando à sua disposição uma peixeira e aterar fogo no recinto. E assim, apostar com seus cabras, a vítima morreria queimada, presa ou, castrando-se, sairia do local em chamas correndo. Ao lado da humilhação, como se constata, a bestialidade salta aos olhos e literalmente fez saltar o olho de Manuel Salinas, cujo assassinato foi testemunhado pelo filho caçula, Tributino. Primeiro, Lampião matou os filhos mais velhos na frente do pai e depois torturou o pai até a morte. Abre aspas. Cortou-lhe as orelhas, arrancou-lhe um olho, extraiu-lhe os testículos e extirpou os lábios, deixando os doentes à mostra. Depois pediu aos cabras que o acompanhavam para destruir a dentadura do homem a coronhadas. Com o sangue espalhado por todo o corpo, a figura sinistra de Salinas, sem lábios, sem dentes, sem orelhas e com o olho vazando,
foi colocado no lombo de um cavalo e levada até uma propriedade vizinha, onde morava Ulisses, seu filho de 23 anos, recém-casado e pai de uma menina de 2 meses. O rapaz foi executado com 2 tiros, diante da esposa, que foi obrigada ainda a presenciar a morte do sogro, cujo sofrimento foi finalmente encerrado, com um golpe de punhal desferido pelo cabra Quixabeira. Maria Rosa do Espírito Santo Brito, esposa de Salinas, bem como a mulher de Ulisses, tiveram suas vidas poupadas, para contar a história, segundo eles teria dito, Virgulino. Fecha aspas. Além do narcisismo e do sadismo, outro traço de personalidade de Lampião é a covardia característica do instinto de predador. Christian Costa assevera que os psicopatas são predadores humanos que vivem na escuridão de uma sociedade ainda não jovem. São predadores sádicos que, por se importarem somente consigo, não se arriscam a jogar um jogo que poderiam perder e assim prejudicam com que os mais fracos e incapazes se defendam da altura. Nesse quesito não há diferenciação entre Lampião, Carisco, Zé Baiano, Sabino e provavelmente todos os outros cangaceiros do bando. Longe de heróis, porque vitimavam com crueldade e sadismo tão somente as vítimas da vida no sertão, eram abjetos homens perversos e doentios liderados por um psicopata. E essa é a única imagem que emerge de forma cristalina dos relatos dos milhares de sertanejos pobres e remediados dos 7 estados assombrados pela quadrilha de Lampião, que por onde passou deixou um rastro de dor, luto, revolta, ódio, desespero, angústia, destruição, fome e tristeza. Jamais humilhou um coronel poderoso da maneira que humilhava os miseráveis e trabalhadores. Em Santo Antônio da Glória, por exemplo, os poderosos contratantes e também o próprio Lampião não admitiam a construção da estrada que ligaria a cidade de Juazeiro do Norte, pois essa melhoria para todo o povo implicaria em prejuízo significativo na lucrativa exploração desse mesmo povo pelos donos do poder local. Assim, depois de ter exigido que nenhum homem trabalhasse nessa obra, diante do insucesso da sua advertência, afinal, outra única opção que restava aos homens de Santo Antônio da Glória que não pegassem esse trabalho era morrer de fome. Mas isso não era problema para Lampião. Virgulino matou 9 trabalhadores e renovou o aviso. Voltaria para executar quem ocupasse o lugar dos assassinados. Se existiu, em algum momento da história do cangaço, um código de honra, o código foi desonrado por Lampião em benefício próprio. Todos os registros e testemunhos diretos atestam o apagão temporário de sua mitológica valentia entoada nos cordéis e superdimensionada nos boatos diante de qualquer inimigo em posição superior. A degradação desumana estava reservada aos desarmados e pacíficos, dos quais esse verdadeiro anticristo subtraía até mesmo o direito a um velório cristão. Em 1914, na penitenciária de Salvador, Joel Silveira perguntou ao cangaceiro Volta Seca, que ingressara no bando aos 12 ou 14 anos de idade. As informações são imprecisas. Se Lampião era valente. O criminoso, então com 26 anos de idade, responde: Homem, não sei. Rodeado de amigos bem armados e dispostos, todo mundo é valente. Nunca vi ele brigar sozinho. Lampião só anda rodeado. E assim qualquer trabalho é fácil. Fecha aspas. Quanto à valentia de Lampião, muito mais verossímil do que as loas do repente ostentação ao rei do cangaço seria a música de um outro pernambucano, que nascido em Recife no ano de 1927, não conheceu Lampião e fez sucesso no Rio de Janeiro.
para onde se mudou aos 15 anos de idade, quando foi expulso da Marinha Mercante. Muitos anos depois da decapitação do cangaceiro, que sequer é personagem alvo da canção, Bezerra da Silva. Diz o embaixador do morro no refrão de Bicho Feroz, gravada em 1985. Você, com revólver na mão, é um bicho feroz. Feroz, sem ele, anda rebolando e até muda de voz. Muito antes, em 1926, quando Lampião recebeu a patente falsa e as armas e munições muito verdadeiras para combater a coluna Prestes, mas que foram usadas para oprimir ainda mais os fracos e pobres do povo nordestino, a covardia de predador egocêntrico se revela de forma patente. Ex-comandante da coluna Preste, o Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias relatou ao seu encontro com Lampião em Pernambuco. Abre aspas. Ao tentar atravessar o São Francisco, tive um encontro com Lampião e seus homens. Ele não queria nos combater. Lembrou-me de que foi um encontro à noite. Eles começaram a berrar, como todos fazíamos, e sentimos, então, que não era tropa militar. Finalmente, aos gritos, eles próprios nos informariam. Isso aqui é a tropa de Lampião, respondemos. Isso aqui é a tropa revolucionária, eles disseram. Então não queremos lutar. Deixe-nos passar. Nossa resposta, não, vocês não podem passar por aqui, mas podem nos contornar sem nenhum receio. Lampião não quis atravessar o São Francisco com medo de ser preso pela polícia da Bahia. Assim, preferiu não nos enfrentar. A covardia se repete em outros episódios nas quais o oponente se revela mais forte. Nesse sentido, a conclusão do testemunho de Ulisses de Souza Ferraz, filho do então capitão Nazareno Euclides Flor, Lampião disse que é valente. É mentira, é corredor. Essa covardia do predador que somente pensa em si, que não tem empatia nem pelos comparsas, foi motivo de uma briga muito séria entre Lampião e seu cangaceiro Volta Seca, no ano de 1931. O episódio, confirmado pelo colega de cárcere e de cangaço Deus te guie, é narrado por Joel Silveira. Abre aspas. Um dos bandoleiros, Bananeira, havia sido ferido pelos macacos e ficara estendido na estrada. Volta Seca procurou Lampião e pediu-lhe autorização para ir buscar o amigo ferido. Virgulino achou que a empresa era perigosa e que a ida de volta poderia facilitar aos soldados a pista do bando. Mas Volta Seca não podia deixar o companheiro morrer, explica Deus te guie. Então surgiu o primeiro atrito entre os dois. Em companhia de Caracol, também presente à entrevista com seu rosto parado, volta a conseguir arrastar a Bananeira até um lugar bem seguro. Mas Bananeira estava muito ferido e teve que ser transportado numa rede. Bananeira pesava como o diabo, me diz Volta Seca. Quando os dois chegaram com o companheiro ferido, Lampião e o resto do bando já haviam ido embora. Voltaram depois e Virgulino procurou Volta Seca. Menino, a gente tem que andar depressa. Os macacos estão por perto. Solte o ferido aí e monte no seu cavalo. Volta Seca respondeu que não podia fazer aquilo. Bananeira iria com ele e montou o ferido no seu próprio cavalo. Virgulino, enfurecido, ordenou Volta Seca que desmontasse Bananeira. Então o sangue me subiu à cabeça, disse que não demonstrava. Lampião pegou a carabina, mas foi mais ligeiro do que ele. Apontei bem no peito e lhe disse, se o senhor bulir com as pestanas atiro. Lampião estava verde de raiva. Ficamos um tempo grande parado, um olhando para o outro.
Depois, os companheiros serenaram a coisa. De noite, o meu rancho foi avisado por Quixabeira e Gavião que Lampião ia me matar no dia seguinte. Então dei o fora. Fecha aspas. Esse acontecimento é também bastante representativo quando a ausência de autoritarismo e a falta de empatia de Lampião. Em que pese a sua história de amor com Maria de Déia, é provável que ela tenha sido fruto da máscara social de Lampião. A necessidade de manter Maria ao seu lado decorre da sua vaidade, uma vez que, como qualquer coronel político ou mesmo rei, ele não poderia prescindir, como qualquer homem poderoso, o bem visto pela sociedade de uma senhora para ostentar nas ocasiões sociais. Maria de Déia perdera os 3 primeiros filhos paridos na Caatinga. No dia 13 de setembro de 1932, nasceu Expedita. Como qualquer outro bebê, a filha de Lampião chorava sem parar, mas o pai, sempre em fuga, também vivia sem parar. Diante de um choro, durante uma fuga, Lampião olhou para Maria, apontou para a própria filha chorando e disse: "Mate isso." Não se sabe se ele brincava ou se foi repreendido por Maria, pois afinal Expedita sobreviveu à frase dita. Soma em si: primeiro, narcisismo; 2, sadismo; 3, instinto predador; 4, ausência de altruísmo; e 5, falta de empatia à manifestação; e 6, mitomania revelada ao conjunto das suas entrevistas à imprensa. Todos esses traços, é claro, com manifestações extremas, mais uma vez pode-se concluir que Virgulino Ferreira da Silva foi clinicamente um psicopata. Conclusão essa já debatida à época. Diga-se de passagem, de acordo com as várias referências ao cangaceiro como local moral, anormal perverso, doente social, inválido moral. Terminamos mais um capítulo, né? Vai ficar o restinho para a próxima live, porque senão fica uma live muito extensa, né? Paramos na página 137. Acredito que na sexta e última live nós concluiremos essa obra. E até o momento, o que podemos concluir a respeito é que ele tenta desmontar, o autor, ele tenta desmontar essa visão de vítima social, né? Essa visão romântica de Lampião e seu bando e todas toda essa imagem criada de forma midiática, né, para enaltecer esse bandido. Deixa eu o microfone. Enaltecer esse bandido. Entendi, Costa. É legal esse perfil aí. É legal. Não sei quem é, tá? Oi, tudo bom? Mas principalmente pelo perfil eu não sei quem é. Mas, continuando, então, esse último capítulo ele trata mais sobre o perfil psicopata, né? Eu vou trazer aqui uma análise, mas aí ela vai servir mais para as pessoas mais velhas que já assistiram a novela, né? Os jovens não têm essa cultura, os jovens de hoje. Mas tinha uma novela que ela foi produzida pela TV Manchete, chamava Mandacaru. E nela tinha um cangaceiro que chamava-se Zebedeu. E ele era o cangaceiro mais
destemido, né, daquela região. E ele demonstrava justamente esses traços esses traços psicopatas que Lampião apresentava, né? Então ele tinha lá seus traços de narcisismo, ele tinha essa questão de, de querer demonstrar a ostentação da sua riqueza com anéis de ouro, que era o que acontecia no cangaço brasileiro, tipo assim, cangaço nordestino, né? Então, o que aconteceu naquela época que houve meio que esse levante cultural. Podemos até comparar, eu acho que o Pavinato ele faz uma comparação muito bacana a respeito do cangaço e das facções criminosas atuais. O cangaço é mais ou menos como eram as facções atuais. Eles acabavam capturando esse imaginário do sertanejo pobre que via essa ostentação do, do chefe dos bandos e tal, né? E principalmente com a ilustração Lampião, esse imaginário Lampião, e eles acabavam se deslumbrando, tornava-se ali uma, uma certa influência sobre esses jovens que acabavam buscando essas vidas. Nessa novela, eles tratavam muito disso. Quando eu pego as fontes que ele traz, que são os relatos das vítimas, né, sobreviventes, quando ele traz na obra também o relato dos cangaceiros, né, o que Lampião acabava promovendo dentro do seu próprio bando, é a figura desse personagem dessa novela, do Zé Bedeu. Parece que é a mesma pessoa, parece que pegaram a personalidade dele e colocaram. Eu não duvido que tenha sido, porque como faz muitos anos que eu assisti essa novela, então eu não posso afirmar de certeza que o escritor da novela, né, ele teria feito isso de propósito. Pra ser sincero, eu não sei. Mas que aparenta, né, nós podemos sim tentar unir as duas coisas e passarmos a imaginar, deduzir que isso pode ter sido feito. Então, esse último capítulo ele trata muito mais sobre essa questão comportamental, né? Se Lampião era ou não psicopata, eu não sei, tá? Uma coisa eu posso dizer, ele era a representação de perversidade. Eu não consigo imaginar como é que a academia brasileira caiu nessa, né? Tipo assim, é complicado você até entender como é que a academia brasileira exalta Trotsky, Lenin, né? Mas Lampião é fora do comum. Porque com toda a perversidade que foi feito que foi proporcionada, executada na União Soviética, seja algo lastimável, no cangaço ela ultrapassa todos os limites. Porque você cometer violência contra criança, cara, de forma direta é algo indefensável, mas a academia brasileira conseguiu a proeza de exaltar uma figura como essa, né? E não só isso, não só exaltar uma figura como essa, como tentar transformar uma figura dessa num símbolo. E uma coisa o Pavinato tá certo, tudo advém do Prestes, né? E toda a criação do PCdoB. É uma galera que a gente não consegue entender como eles conseguiram promover essas figuras que, quando você estuda a biografia dessas pessoas, são pessoas que jamais deveriam ser usadas como um sinônimo de algo positivo, né? Então é isso. Como dito, na próxima live terminaremos a obra, faremos depois um apanhado dos pontos mais polêmicos, mais importantes,
um grande resumo a respeito, para podermos entender o que nós aprendemos, né? Para podermos refletirmos um pouco sobre essas informações. Essas informações, outra, o bom da obra é que as informações são muito, as fontes são muito fáceis de se encontrar, elas são muito palpáveis, tá? É o ponto positivo da obra. O outro ponto positivo da obra é que ela é muito direta, ela vai, ele traz a discussão e ele faz a discussão de forma direta, ele não fica dando voltas para tratar do assunto. A parte, a parte que eu posso dizer assim, que é uma crítica aqui um pouco menos, quando eu gostei foi justamente desse último capítulo onde ele tenta fazer uma discussão se o ele tenta trazer uma discussão se o Lampião seria realmente um psicopata ou não. Eu acho que isso não importa, diga de passagem. Eu acho que é uma informação irrelevante. Porque se não formos pegar aqueles 20 tópicos que determinam, segundo o pesquisador que ele cita, como alguém psicopata ou não, vixe, velho, o parlamento ficaria vazio. Entendeu? Porque tem alguns ali que, no mínimo, a metade daqueles requisitos, as pessoas, os parlamentares, os políticos envolvidos na política brasileira estariam ali diagnosticados, né? Com aqueles critérios. Então, esse último, a crítica esse último, eu acho que é irrelevante, acho que essa discussão não é uma discussão válida. Agora, sobre trazer esses relatos à tona, eu não sei se ele vai chegar ao ponto. Ele falou sobre a covardia de Lampião e eu acho que ele deixou escapar uma história bem bacana. Não sei ainda, tá? Porque eu estou lendo a obra junto com vocês, eu não sei se isso vai ter nos últimos capítulos. Mas o Lampião, ele tentou invadir a cidade de Mossoró, o bando dele. E tem uma igreja em Mossoró, que eu esqueci o nome, que ela ainda tem as marcas de bala lá, que se tornou patrimônio histórico. Onde a cidade toda se reuniu, armou um levante e impediu o avanço de Lampião e seu bando. É tanto que Cascavel, um dos cangaceiros do Lampião, morre. Tem um túmulo, é muito visitado no dia de finados lá em Mossoró. Ele acaba falecendo, né, nesse levante. E ele não trouxe. Então, assim, também seria certo, como eu disse, é uma obra muito pequena, não é uma obra profunda, ele não traz um aprofundamento na discussão. Ele traz só relatos e uma crítica a toda essa apologia que fazem ao rei do cangaço. Mas eu poderia colocar que também ali seria um ato de covardia, porque se ele estava entre um dos homens mais poderosos do Nordeste, o tal do rei do cangaço, por que ele não conseguiu invadir uma cidade, né? Por que a população, junto com as forças policiais da época, conseguiram então fazer com que ele não tivesse sucesso, não tivesse êxito em invadir aquela cidade? Então caberia também no capítulo. Seria um ponto bacana para trazer para a obra. Não sei se ele desconhece esse fato, ou se é porque ele não achou um fato relevante, né, para trazer. Apesar que para a discussão ele trouxe até a Celine Guimarães para a discussão a respeito do voto feminino e tal. Se ele conhece esse fato, deveria conhecer também do insucesso, né, do bando Lampião em adentrar ali a cidade de Mossoró. Mas vamos parando por aqui, né? Vai dar uma hora já de live. Na próxima nós terminaremos e aí depois nós faremos um apanhado para refletirmos a respeito. Então, até a próxima. Tchau.